Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Finalmente classificados. Eu não estava gostando muito da vibe de ar de classificação depois de ganhar o clássico, sendo que não tinha nada confirmado. Eu estava meio receoso com esse cenário. Até desabafei com a turma da bancada, que eu estava meio tenso com esse ar de Galo já classificado depois, mas agora sim estamos na semifinal e você já sabe, com o Galo na semifinal do Mineiro, você vai acessar kto.bet.br, o link está aqui nesse comentário fixado, primeiro comentário aqui, ó, tem o link para você se divertir. E essa semana teve chance extra na Champions. Olha só, antigamente, errei, perdi a aposta, acabou. Não, agora tem a chance extra. Se você ativar o botãozinho, pode ter uma segunda oportunidade. O que aconteceu lá, por exemplo, na Champions essa semana? Você apostava em 3 jogos, fazia múltiplo em 3 jogos, ativava o botão chance extra. Apostou 30, perdeu, tinha mais 30 para apostar de novo. Chance extra é na KTO, fica ligado porque a chance extra vai voltar. Sobre Galo e Itabirito, reforço esse comentário meu de que quando tá fácil demais pro Galo, historicamente, não é um problema desse elenco, desse treinador, dessa diretoria, historicamente, eu sempre fico muito receoso. É o dia que o Galo abaixa a crista dele, não afia espora, esse dia que eu fico mais com o pezinho atrás de que algo ruim pode acontecer, que o Galo pode entrar relaxado demais em campo. Por isso, no primeiro tempo, eu comecei a ficar ainda mais preocupado, principalmente quando o Betim pulou na frente do placar contra o Atlético, que o Galo parecia um pouco relaxado, sonolento, até na transmissão, acho que foi esse termo que o Rogério Correia usou, de um Galo extremamente relaxado dentro de campo, descansado, depois de um clássico muito pegado, talvez com a perna mais pesada, né, sem a mesma intensidade, sem o mesmo foco, e o meu medo é que isso durasse até o fim do jogo. E como falei com o grande Yuri Marçal, que a gente conversa bastante, o Galo acorda ali por volta dos 25 do primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, começa a acordar. Tipo quando você coloca no modo soneca ali para ter mais 10 minutinhos de sono, mas tem uma característica que já aconteceu com esse time algumas vezes, não só no clássico. No jogo contra o Vila Nova, no intervalo, o Hulk fala assim, olha, no intervalo o treinador puxou nossa orelha e a gente voltou com uma postura diferente, poucos segundos de jogo, gol do Galo. No clássico, o Galo faz um primeiro tempo de igual para igual, mas não tinha aquela vantagem de um a mais, de estar dominando a partida com um a mais. E no segundo tempo, o Cuca mexe na equipe e faz o time funcionar para a segunda etapa. E hoje o Galo acorda para valer no segundo tempo contra o Itabirito, né? Aquela tradição nossa de pincelar sobre o adversário. Itabirito tem o desafio sempre, e será assim provavelmente todo ano, de permanecer na elite do futebol mineiro. Quando dá para beliscar ali a taça em confidência, é ótimo. Se um dia chegar na semifinal do Campeonato Mineiro, é a glória eterna para uma equipe do interior. Para equipes como Itabirito não é vergonha falar isso, é a realidade. É outra, por mais que tenham pessoas boas planejando, que tenham boas ideias. O Aimorés é esse caso, com o Wellington Paulo, com o Denis, com o Mancini, foi rebaixado, apesar de, em certo momento, até pensar em incomodar o Cruzeiro na liderança do grupo lá. Aliás, esse regulamento do Campeonato Mineiro foi uma loucura. Quem estava praticamente eliminado como o Galo termina com a segunda melhor campanha, quase como líder geral da situação. O Aimorés, que chegou a incomodar o Cruzeiro ali, termina rebaixado. Itabirito e Democrata, em certo momento, dava a impressão de que seriam rebaixados. Aliás, dia 13 aniversário do Democrata, que venceu o Cruzeiro nessa noite. E tudo revirou o tempo todo, cara. Então, assim, a torcida do Galo tá brava, os jogadores, o Hulk cutucou na entrevista, o Scarpa postou a história de um regulamento que salvou o Cruzeiro, mas a primeira vantagem desse regulamento é a redução dos jogos. Antigamente, 12 equipes, você tinha 11 jogos nessa fase, e agora você teve 8, né? 8 jogos. Você enfrentava todo mundo ali, então você tinha 11 jogos, agora você teve 8. Essa redução eu já vejo como benéfica para o calendário. Porém, existe um risco enorme nesse calendário da Federação Mineira,
calendário no Brasil está muito apertado esse ano por causa do Super Mundial, mas essa questão de fazer jogo de 3 em 3 dias, em Minas Gerais, em período de muita chuva, com campos limitados, sem a mesma estrutura, foi um risco que não pode se repetir em outros anos. Cara, se você precisa de um jogo, se você define que, olha, a luz do Independência caiu no jogo do América e não lembro quem, e talvez não, meia hora, 40 minutos sem jogar, vai acabar o jogo, não voltou mesmo, tá 3 horas aqui sem luz. Não tem calendário para você mudar isso, não tem como você colocar um horário para ter outro jogo e continuar os jogos para frente. Foi um risco que fizeram que se tivesse dado BO. Lá atrás, quando saiu a tabela, eu falei, cara, tomara que não tenha BO, porque senão você coloca o campeonato todo em xeque por causa disso. Então o Itabirito tem essa limitação mesmo. Eu acho estranho um pouco que eles pegam, por exemplo, muito perfil de jogadores de Atlético Cruzeiro que passaram pelas bases, passaram pelos clubes nos últimos anos, rodaram o Brasil afora, voltaram. O próprio Rodolfo, goleiro do Itabirito, né? Tem o Hulk lá também deles. Aí tem Jô, passou Patrick por lá também no Itabirito, aliás, no acesso deles. O volante Gustavo, tem o Alessandro Vinícius que entrou, essa turma do Galo. Tem mais gente que eu estou esquecendo ainda. Então, assim, tem que... Eu vejo como, por exemplo, achar novos talentos como potencial de venda futura, como já tem feito o Atlético, mesmo que alguns jogadores não emplacaram na Série A, como o Café no Vitória, tem um no Atlético Goianiense, o Robert aqui também, mas que você começa, quem sabe, a negociar peças que estão ali no seu time. Sobre o Tombense, é uma equipe regular no Campeonato Mineiro. Ano passado, cara, o Tombense eu acho que fez até mais pontos. O Tombense classificou ano passado. Acho que o Atlético... Acho que o Tombense fez mais pontos que o Galo, classificou em segundo e o Galo em primeiro. Eu acho que foi isso. No outro grupo estava o Tombense. É uma equipe de terceira divisão e é muito bacana que uma equipe de uma cidade pequena, que joga um estádio de cidade vizinha, como talvez até jogue contra o Galo no Ipatingão, consiga se manter numa terceira divisão em mais uma semifinal de Campeonato Mineiro, disputou a final do Mineiro de 2020 com o Galo. Tudo bem que tem um grande empresário por trás, tem até o Caio que a gente está buscando aí, pertencia ao Tombense lá atrás, esse Caio do Palmeiras. É um projeto à parte, é como se o Tombense fosse uma mini SAF muito antes de existir SAF no Brasil, mas a gente tem que tirar o chapéu realmente, e eu espero que o Galo coloque isso na cabeça dele, que quando ele encara um jogo como mais tranquilo, é aí que a vaca vai pro brejo, né? A grande dúvida, poupar o Lianco ou não? Essa dúvida aconteceu contra o Atlético, antes do jogo contra o Cruzeiro, eu achei um absurdo cogitar isso. Porém, o Fael, se fosse treinador hoje contra o Itabirito, talvez fizesse. Tiraria o menino e o Lianco. Mas tem um videozinho que a TV Galo TV, fez com o Cuca no dia a dia do CT dele. Começou com ele de manhã, foi até a noite. Que eu gosto muito de pegar as entrelinhas de treinador e depois comparar com... Essa semana ele tinha essa decisão a ser tomada. Eu falei assim, eu quero ver o que o Cuca vai fazer, porque essa parte da entrevista aqui é muito curiosa. Ele fala assim, o Cuca sofre até hoje por causa dos jogos que nós perdemos em 2013. Você percebe aquela angústia nele, de que a sensação de que não vai dar para virar o jogo. 11 anos depois já virou, já foi campeão, já comemorou os 10 anos do título, já passou, o Fael fez coincidência, não deu certo as coincidências. E o Cuca é triste pelos jogos que perdeu em 2013. Ele fica, cara, por que eu não pensei diferente os jogos ali contra o Olímpia, contra o Nils? Era para ter ido com Bernard, Tardelli, Ronaldinho e Jô. Não dava para tirar um de ataque, jogar mais fechadinho para vir com menos dificuldade para cá. Então, assim, ele pensa sempre, e se der ruim, cara? E se der M? Merda. E se der merda? Não vou falar essa palavra, que eu não sei onde você está assistindo com volume alto aí, né? Tá comendo alguma coisa. E se der errado aqui a situação? Porque lá atrás eu mandei o Alessandro ir para a Barreira e era
óbvio, mas deu errado, né? E a gente às vezes tropeça nas decisões e acaba não dando certo e tem que superar depois com a dificuldade, com a camisa da Santinha. E se ele não tem o Lianco ali, o substituto falha por não estar no mesmo ritmo de jogo que o Lianco, e o menino que vem fazendo um grande jogo, entra o Vera, que não tinha jogado desde que o time voltou dos Estados Unidos, e se coloca o Otávio, que de repente está com cabeça numa outra negociação. Então, assim, é muito mais fácil nós, nessa posição de engenheiro de obra pronta, nós que gravamos para internet, para TV, rádio, ou você que está na sua roda de bar com os amigos, na academia e tal. É muito mais fácil analisar a decisão, mas, cara, eu fico pensando o que é a comissão técnica reunida na semana para tomar essa decisão. Porque, para eles, cara, é navalha do estado inteiro, da internet, de imprensa, se der errado, cara. Eu confesso para vocês que eu teria substituído. Porém, já que foi para campo o Lianco, é perfeito que ele não tenha tomado cartão contra o Atlético, Cruzeiro e contra Itabirito, porque agora zeram os cartões, porque nos passa uma confiança e passa uma confiança para o treinador. Até então, principalmente depois daquele clássico dos Estados Unidos, que ele entrou parecendo os caras do Tekken 3 ou do Final Fight, é de que o Lianco, cara, seria um dos jogadores mais expulsos, seria uma versão plus do Felipe Melo, cara. No Campeonato Brasileiro e tal, de que, pô, tem que trazer um monte de zagueiro porque o Lianco vai ser expulso a temporada inteira. Já, eu acho que quando estreou aqui contra o Corinthians, né, que já começa lenhando os caras, depois também em outros lances, outras situações, mostra que dá para controlar o Lianco em bons jogos sem tomar cartão. Então teve isso de positivo. Outra curiosidade de escalação foi que o Júnior Santos estava no banco de reservas. Por quê? Contra o Cruzeiro, o Coelho era dúvida. Até citei no pós-jogo anterior que, pô, esse cara deve ter tomado algumas injeções para estar em campo hoje. Ganhou, não precisa ir para o sacrifício contra o Itabirito. Deixa ele no banco como botão de emergência. Mas se ele vai para o segundo jogo e vai bem e corre igual uma carreta sem freio no Betânia e se dedica desse jeito, creio eu que não era mais um incômodo. Mas me surpreende por uma situação. Eu vejo o Rubens nesse esquema do Cuca com seu poder ofensivo, tanto que participa da jogada do primeiro gol. Porém, pensando que o Itabirito seria mais frágil e poderia jogar um pouco com as linhas baixas, um pouco para trás, eu entraria com o Júnior Santos e Coelho, visando um poderio ofensivo de imediato, para não correr contra o relógio se desse ruim no Mineirão ou nos jogos dos adversários. Estou empatando. América, Atlético ganhando, Betim ganhando, deu ruim aqui, tal, já era para eu ter decidido e não entrei com o que havia de melhor de poderio ofensivo. Aí vem a teoria nossa da carta na manga. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe o que é a teoria carta na manga. Só que eu imaginei que a carta na manga seria o Coelho por causa dessa situação física, então até passa mais tranquilidade pra gente, que eu achei que ele tinha ido muito no sacrifício realmente pro jogo ali contra o Cruzeiro. E fiquei com o pensamento, será que o banco pro Júnior Santos ainda é um puxão de orelha, um certo castigo por causa daquele cartão tão bobo que poderia ter comprometido todo o trabalho do Atlético, do Cuca e do elenco até então nessa esticada do Campeonato Mineiro? E sobre o Coelho, aquilo que a gente falava, né? Se o Cuca tá trazendo, o Cuca conhece porque estava no Paraná, fazendo nada, assistindo novela, nem Netflix ele deve saber logado, ele estava assistindo novela, ia lá cobrar o aluguel das lojas dele e assistia jogo do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Paraná, do Maringá, do Cascavel, sabe? E na net também, ali na Sky, na Claro, sei lá o que tem, assistindo o jogo lá da 5ª divisão do Campeonato Paraibano o tempo todo, acompanhando o Brasil todo falando, olha, em relação que eu tô vendo no Brasil, o Coelho é um jogador interessante, rebaixado, oportunidade pra gente, como ele citou esse termo hoje, oportunidade de mercado para outro atleta, e já a gente fala sobre isso. Aliás, eu vou apanhar muito na reta final do vídeo, porque hoje terei comentários nada populares pela visão do torcedor, mas
Agora a gente entende por que talvez o Júnior Santos tenha ficado no banco e o Coelho de titular. Cara, não tem bola perdida, se dedica no lance do pênalti ali. É uma bola que realmente estava no pé do time adversário, é ele quem luta pela bola, né? E a questão de dar o combate na saída de bola do adversário. O Felipe Melo, um vídeo dele viralizou essa semana analisando o Rony. Falando, cara, não gosto de enfrentar o Rony. O Rony é um atacante chato de se enfrentar, porque você tá querendo sair tranquilo, ele tá mordendo, ele tá ajudando na saída aqui. E o tempo todo, aí quando o seu time recupera a bola, é difícil acompanhar ele, que ele é rápido para lá e para cá. E o Coelho tem sido Gente, lembre sempre, a gente está analisando sabendo de toda a diferença para os times do interior mineiro, da dificuldade do Campeonato Mineiro em relação ao que virá pela frente, mas para um trabalho inicial que também ainda você não tem entrosamento nas peças, então você tem que pesar a balança. Porque depois também pode vir entrosamento, os caras, o Hulk vai saber, Hulk, Rony, Júnior Santos, Scarpa, Rubens, essa turma vai saber por onde o Coelho gosta de correr, se é na diagonal, se ele gosta de receber a bola no pé, lá na frente. O Coelho vai saber a movimentação do Hulk entrando na área. Então, você tem um ponto de evolução também no futuro. Mas, nesses jogos iniciais, surpreende positivamente. O Coelho, meu amigo, lá do Atlético Paranaense Mil Grau, que já tinha elogiado, tá testando, mandei para ele até hoje, falei, mano, bem que você falou e tal, joga na esquerda, na direita, corre muito, e que o Cuca poderia potencializar o que tem de futebol com ele. Mandei mensagem para ele hoje falando que ele acertou na mosca sobre o Coelho, né? Mas diz ele que tem momentos da temporada, pelo menos no Atlético Paranaense nos últimos anos, que o Coelho dava uma apagadinha. Sobre o Rubens na titularidade. Quando sai o gol do Atlético, eu até faço questão de tuitar, que eu não sei como é que fala no Xizar, a participação do Rubens no gol. Teve uma outra bola na linha de fundo, por exemplo, que ele vai dominar a bola escapa e sai todo esquisito. Um outro lance que ele erra também. Mas eu destaco a participação do Rubens ali, na vontade, na briga, na raça, naquela jogada, porque foi assim que ele fez o gol que nos salvou, por exemplo, que a gente está na elite do futebol brasileiro hoje, talvez por causa desse perfil dele. E é muito o perfil que o Cuca gosta, cara. O Bernard em 2012, eu lembro que o Ronaldinho estreia contra o Palmeiras, o Galo fez 2 jogos fora, foi Bahia aqui, o Ronaldinho não estreou, nossa máquina do tempo do camisa 12. Veio o Palmeiras, 1x0 lá, gol do Bernard cruzando pro Jô. Aí, 1x0 pro São Paulo. Acho que nós perdemos esse jogo, São Paulo fora. Não foi 0x0 não, foi 1x0 pro São Paulo lá. E o Bernard muito triste porque a torcida massacrou ele na internet. E ele muito triste porque o Bernard era um jogador que tinha muito para evoluir. Ele era muito explosão, muito afobado em algumas jogadas, mas às vezes com dificuldade de tomada de decisão no último lance. E eu lembro muito disso quando eu vejo o Rubens, assim, sem comparar jogador, habilidade e tal, mas algo que agrada muito a torcida do Galo, e o Cuca até, já contei essa história aqui, que o Cuca colocou, quando ele chegou no Galo lá em 2011, ele coloca o Galo de short branco contra o Corinthians em Patinga para saber quem estava se jogando no chão e brigando por cada bola. Quem saísse com um shortinho branco demais, o Cuca é desconfiado daquele cara. E o Cuca gosta de quem luta pela bola. Eu vou dar um outro exemplo. O Guilherme Bunda, o Guilherme Bunda é de 2013, ele fala que quando chegou aqui o Marcos Rocha falava para ele, olha, aqui o cara tem que sujar o calção, a torcida gosta de um cara que tem muito coração. E cresci com meu pai, que é cruzeirense, falando isso, que jogador muito técnico ia pro lado de lá e jogador com muita vontade era aplaudido do lado de cá, raçudo e tal. Tudo bem que isso com o tempo foi se migrando muito e tal, deixou de ser até uma certa lenda, mas a torcida do Galo gosta realmente da explosão, da vontade de um Pierre dando uma bica na bola e vibrando, mesmo não sendo o rei do talento para jogar, para armar uma jogada, para sair com a bola. Isso é muito característica nossa e é muito fundamental para o elenco. Então, por que eu tive muita paciência com os erros do Rubens no primeiro tempo hoje? Porque o Rubens não será a solução do elenco na continuidade do campeonato. Porque a gente tem, talvez nessa fila para jogar pelos lados do campo, antes do Rubens, agora com todo mundo à disposição,
depois que estiver mais em forma, o Júnior Santos, o Coelho, você tem o Hulk, que pode, se quiser colocar em campo o Rubens, o Hulk pelo lado do campo, Rubens e Hulk é o trava-língua do cara. Se quiser colocar o Scarpa mais pelo lado do campo, você tem ele. Você tem o Bernard para compor o elenco também. O Rony está chegando, se passar nos exames, que a chance é maior, já que agora está acertado. A gente tem medo depois do futebol mineiro teve tanto anúncio falso, mas você vai ter o Rony se oficializar realmente para fazer essa situação. Então não vai ser um fardo carregado pelo Rubens, mas para o elenco eu vejo sim como uma boa opção, escalado de maneira decisiva. E é curioso assim, porque os caras, o Rubens não tem que estar pegando a bola perto do gol porque não tem qualidade para isso. Contradiz a própria torcida. Eu vou começar a entrar em choque com a torcida agora, e até meio raro no pós-jogo do Camisa 12, mas daqui para frente vai acontecer bastante nesse vídeo de hoje. Parte da torcida falava, não, o Rubens não é lateral esquerdo, é escalado errado. E agora que o Cuca está escalando de uma função diferente, que interfere até no aproveitamento do Arana, na forma que o Arana joga, reclama que ele não é para ele jogar também perto do gol. Então fica difícil atender, sabe? Fica difícil atender. Não é à toa que o Grêmio estava interessado nele, porque sabe desse jogador de luta pelo lado do campo, né? Sabe o que tem pela idade de crescimento para frente, de maturação do jogador, de evolução. Então, entendendo ele como uma peça para elenco no decorrer da temporada, não me preocupa muito o cenário. Creio que não será titular, mas não duvido que em alguns jogos ele estará no time titular e alguns desses reforços, dessa trinca de Coelho, Júnior Santos e Rony, estará no banco de reservas, já que você tem um calendário como o do ano passado, que se o Galo tiver êxito, foi um dos times que mais jogou no mundo, né? Vou acelerar aqui porque dava para fazer mais troca, além dessas que eu falei que Gabriel e Lianco, o Gabriel Menino e Lianco, dava para fazer realmente sem afetar a qualidade do time. Eu teria mandado para campo uma escalação diferente, eu teria mandado uma com o Davidson de referência na área, talvez eu teria escalado o Júnior Santos no lugar do Coelho, eu repito, por medo da lesão, que passou pouco tempo o Coelho, e teria colocado o Hulk na direita, e teria colocado um jogador, ou colocaria o Júnior Santos pela direita, com o Davidson, Hulk, Scarpa, eu teria dado uma mexida maior no time, pensando realmente que o Itabirito poderia se fechar e não atacar tanto, apesar que nos dois primeiros contra-ataques eles assustaram a gente um pouco na velocidade. E aí talvez eu teria até descansado o Arana e colocado o Rubens na lateral esquerda, enquanto o Caio não chega para ser o substituto imediato do Arana. E já a gente fala sobre isso, né? O que não dá para pensar atualizando minhas planilhas. Aliás, eu não atualizei nem contra o Cruzeiro e nem hoje. Amanhã, fim do dia, amanhã tem Capitão América, não dá. Ver se eu faço sexta. Eu assusto muito porque o Scarpa chegou no início do ano passado e o Scarpa já deve ter seus 70 e poucos jogos, ou talvez 70 nessa faixa, jogos pelo Galo. Quando eu pegava o número de jogos do Paulinho pelo Atlético, eu ficava extremamente assustado. E aí você tem o Hulk, que na temporada de 2022, acho que 22, ele chega no fim da temporada, se lesiona, até que o Vargas passa a ser a opção no ataque, acho que ele se lesiona lá na Vila Belmiro, acho que 2022 ou 2023, mas eu falaria 22. Em 2023 ele chega no final da temporada, eu sinto ele assim, sentindo realmente o final do ano intenso. Em 2024 ele conta que ele jogou o final do ano todo machucado, o Paulinho precisando de cirurgia e o Scarpa, cara, que jogava seus 30 e poucos jogos no ano fora do Brasil, de repente estava fazendo mais de 60 no ano e chegou outubro, o gráfico de desempenho dele despencou também.
Uma pena que a gente tenha empatado os 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, porque se você ganha do Democrata aqui no Mineirão, talvez no outro jogo você já pudesse dar uma rodagem maior para esse elenco, mesclava o primeiro, porque agora tem a primeira fase da Copa do Brasil, que não teve no ano passado, então, e é arriscada, porque não é mata-mata, é mata, um jogo só, deu ruim, contra o Tocantinópolis, uma logística muito difícil. Então, a gente precisa pensar na questão de elenco, na descansar. Eu queria ter feito um estudo de minutagem desse Campeonato Mineiro da primeira fase e não fiz. Mas quando a gente vê o desempenho de um jogador lá em setembro, outubro, esse período agora de fevereiro e março conta muito nesse cálculo aí. Bom, vamos lá. Galo termina a primeira fase invicto, vai do inferno ao céu em pouco tempo, porque não só termina como invicto, como um gol sofrido só com o Cuca, o outro foi com o Democrata com 30 segundos de jogo no time do Daladeia, mas com o Cuca apenas um gol sofrido contra o América, tem a melhor defesa do campeonato, não sofreu gol contra o Orlando e contra o Cruzeiro nos Estados Unidos, sofreu um contra o América, não sofreu contra Vila, Atlético, Cruzeiro, Itabirito. Então uma boa sequência para um time que sofreu muitos gols. Eu preciso reforçar isso em mais um vídeo. Eu sei que eu já falei isso nos últimos 2, 3 vídeos. É fruto de um treinador que está morando no CT. Tem muito medo disso, porque nessa de não ver o Neto, nessa de ficar no CT de noite, é aí que vem o cansaço mental, o estresse, e lá no fim do ano corre o risco do Cuca novamente falar: não tô vendo meu neto crescer, tô ficando no CT de noite, tô cansado, tô querendo minha família. E a gente precisa de um treinador nesse momento para 2, 3 temporadas, mas é fruto desse viver no CT que fez o Atlético classificar para semifinal do Campeonato Mineiro e continuar brigando pelo hexacampeonato mineiro, cara. Aliás, num provável clássico, né, sem pensar em desfalque por cartão ou lesão, além desse time que enfrentou o Cruzeiro, ainda teria Júnior Santos, Rony e o Caio Paulista entrando em campo. O que, sem dúvidas nenhuma, tudo bem que o Cuca sofre sempre, né? Mas assim, daria uma tranquilidade maior do que foi esse último jogo, que eu senti ele muito pressionado quando entregam a roupa ali para ele, do netinho dele naquele vídeo da Galo TV, que ele fala como se fosse a final de Libertadores, um jogo pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Realmente, eu falei, pô, esse cara tá querendo realmente mostrar que ainda sabe trabalhar e que é um bom treinador, né? O time tá pronto? Não. Acho que o Cuca sabe disso, né? De pontos que precisam de evolução, repito, o entrosamento com o tempo define muito isso, então não é porque a gente está mais tranquilo aqui e tal, que passa a vibe de que o time está pronto, perfeito e tudo mais. Não critiquei ninguém hoje, acho que no último clássico, último pós-jogo do clássico, acho que eu só dei um puxãozinho de orelha na Arana, mas não, cara, é realmente dentro da realidade do Campeonato Mineiro. Mas o Cuca, sem dúvida nenhuma, ele está pedindo mais reforços porque ele sabe que dá para melhorar, dá para incomodar mais o goleiro adversário, né? Ele fala que em relação ao time do ano passado ele queria mais velocidade, ele já conseguiu dar mais velocidade, eu creio que ele quer ainda diminuir esse tempo entre recuperar a bola no campo de defesa e concluir uma finalização no gol adversário. Também, pausa na câmera. E nesse vídeo agora a gente vai falar muito sobre os reforços então, mas é curioso que assim, tudo que eu falo do passado o pessoal associa a coincidência. Mas porque eu realmente gosto de falar, olha, naquele período aconteceu isso e tal. O Cuca em 2012, que foi a primeira pré-temporada dele aqui no Atlético, ele faz a reformulação de elenco, né? Ele traz, dentro do que ele viu, de posições para 2011, para 2012, o que era de imediato. O Felipe Souto não tinha a pegada de marcação que tinha o Donizete, a torcida chiou muito, inclusive, quando tira o Souto para colocar o Donizete, entre outras posições que foram acontecendo durante a temporada, mas a grande reformulação de elenco começa em janeiro de 2012 e a gente colheu frutos disso por algumas temporadas, porque essa base de elenco que ele vai montando em 2012, a gente aproveita em 12, 13, 14 e 15 também.
É muito assustador isso, o reflexo do trabalho do Cuca 2012. Falando de mercado, primeiro Bruno Fux, então a saída. Eu já achava um absurdo você ser refém de cláusula. Algo muito parecido com o que a gente passou com o Ricardo Oliveira em 2018, 2019. É um jogo, acho que contra o São Paulo, que acaba o jogo, ele fala, e hoje eu consegui minha renovação com o Atlético. Que isso, bicho? Está com quase 40 anos, já tem mais um ano pela frente, e vão renovar mais um ainda para final de 2020. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Renovou. Eu acho absurdo isso, colocar a faca no pescoço do clube, se colocar X jogos. Então, eu não quero você ano que vem, mas eu vou ter que te deixar no banco de reservas, que senão eu vou renovar, mas eu tenho que pagar seu salário para você ficar no banco, senão eu renovo. Cara, eu acho isso um absurdo do futebol. E o Bruno Fux encaixava nesse cenário, né? Você demite o treinador, contrata outro, seu estilo de jogo não bate com o que o outro treinador quer. Você precisa da reformulação, você não faz parte desse... Não agradou, você não mostrou, você chegou aqui para ser titular 2 anos e não agradou. Você sai daqui, termina a temporada 2024 como um reserva que não deixaria saudade se saísse hoje. Mas você é obrigado a ficar com esse cara por causa de cláusula. Eu acho isso um absurdo. E vi muita gente brava assim, mas acabou de gastar um dinheirão com o Fux aí, vai liberar ele pro Palmeiras agora. Cara, corrigir um pouco do erro, reduzir um pouco do erro. Não é um péssimo zagueiro, eu não gosto dele, repito, zagueiro fofo, sem marcação intensa. Eu sei que os treinadores gostam de explorar esse passe longo dele, né? O Milito até chegou a usá-lo pela direita também. Acho que o Kudê também usou ele pelo lado do campo. Independência, um jogo de Libertadores que o Igor Gomes faz 2 gols, mas não me agrada. Falhou muito ano passado, muito ponto perdido por causa de erro do Fux. É um zagueiro que não vejo qualidade. Marcou o primeiro gol da carreira dele no ano passado, porque o zagueirinho também de vez em quando é bom lá balançar a rede do outro lado. Sinto muita falta disso no Atlético, zagueiros pisando na área para marcar, bola parada com o zagueiro casquinhando de cabeça, balançando as redes. O Batalha até conseguiu seus golzinhos no ano passado. Então ser refém de cláusula já é um problema. E aquele caso que eu cito de jogador que chega com um salário para ser titular, você fala, tá ganhando muito, mas vim para ser titular. No meu caso do Bernard, já tivemos outros casos no passado em que o cara depois perde a posição titular e você passa a ter uma reserva caro. Tudo bem que você precisa, não dá para ter um banco de reservas de salários baixos, mas tem jogador que já não é tão importante assim, é fácil para você substituí-lo, mas ele tem um salário titular ali, onerando um pouco a sua folha. Num planejamento de folha, talvez seria uma peça que daria para você aliviar, buscar uma peça de reposição, tá custando a mesma coisa, mas te entregando um pouco mais dentro da característica que você precisa. Então, a saída do Fux tende a ser positiva para naquela ideia de elenco com característica do treinador, elenco com um jogador que o treinador gosta, elenco que vai te agregar, que vai suprir alguma carência quando você perder uma peça da posição. Então, o Fux, ok. Sobre o Otávio se encaixa nesse perfil de jogador que chega com um salário de titular, assim como o Fux, e que se torna reserva, né? Quando chega ali do mercado europeu, chega para ser titular, não é barato, e em determinado momento, ano passado teve muito uma montanha russa no desempenho do Otávio, de excelentes jogos, ele sai, ele se lesiona, despenca o time do Milito, perde o poder de marcação, volta jogando bem e depois volta a despencar o desempenho, ficando irreconhecível o Otávio na temporada, né? Aí é difícil a gente avaliar porque a gente não sabe como o Cuca vê o Patrick que veio do Palmeiras. O Patrick parece que estava no ponto de bala de ser usado pelo Palmeiras, mas ele está pronto para aguentar o regaço do futebol profissional que ainda não foi a dele, que na base se destacou, fez gol no América na final da Copinha, mas tá no gatilho já pronto para ser usado. Aí é difícil, porque a gente não está acompanhando os treinos da Cidade do Galo,
desde então. Teve um treino, eu acho que foi liberado para a imprensa lá, mas é difícil para a gente opinar nesse caso, mas vamos lá. O Gabriel Menino, um titular inquestionável. O Alan Franco foi um dos melhores no Clássico, me surpreende o desempenho dele como primeiro volante, mas o Cuca ter pedido volante no mercado há pouco tempo, o Cuca não vai parar. Se você está achando que o Cuca vai parar com o Rony e o Caio, eu acho que não. O Cuca não sossega, não. Tem que ser chato mesmo. Só estão reforçando porque nós somos muito chatos. Tá vendo que não precisava ser chato? Contratou às vezes porque nós somos chatos. Mas hoje a puxão de orelha é na torcida. Então assim, Alan Franco, Gabriel Menino, 2 bons volantes. E o Fausto Vera é um fato curioso porque hoje ele entrou nos primeiros minutos desde que o time retornou dos Estados Unidos. Encerrou a primeira fase do Mineiro hoje, não tinha jogado o Campeonato Mineiro ainda. Eu acho que se aparecesse uma oportunidade de negociação do Vera por outro volante, acho que eu não seguraria não. E quando precisou colocar em campo, colocou o Otávio. Essa negociação do Otávio, ela é complicada, porque a gente não sabe se tem negociação engatilhada por outro volante, o quanto o Cuca confia no Fausto Vera para ser um primeiro volante, o quanto o Cuca tem gostado dos treinos do Patrick, porque senão não dá para negociar o Otávio, porque a gente não sabe qual vai ser a velocidade de reposição da diretoria. E agora tem semifinal e final já do Mineiro. Cara, é sempre com 35 minutos que essa luz começa a piscar. E meu cachorro agora tá achando que eu encerrei o pós-jogo. Espera só um pouquinho que o Fael tá trabalhando. Daqui a pouquinho. Falar que o Fael tá trabalhando, ela sossega. Então, essa é uma negociação que é difícil pra gente avaliar sem saber o que está sendo conversado entre eles. Aí vamos lá. O Rony tem tudo para ser jogador do Galo agora e me impressiona a rejeição dele na internet e no meu índice de pesquisa dos botecos. Nos rolês que eu dei no Santa Teresa esse fim de semana, ginásio do Minas, tem muito nos jogos do Catel Minas de basquete, nos carros de aplicativo, táxi que eu pego. Meu índice de pesquisa está surpreendendo a opinião da torcida pelo Rony. Mas meus amigos palmeirenses disseram que o Rony não é isso tudo. Dependendo do atleticano que você conversar, ele vai falar que o Paulinho não é isso tudo e o Paulinho está indo para o Palmeiras. O cara que foi artilheiro das últimas 2 temporadas do Galo, que está entre os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro com a camisa do Galo. Acho que o segundo maior artilheiro do Galo em Copa Libertadores da América. Foi o vice-artilheiro da temporada do ano passado, mas se não fosse a pré-Libertadores que o Júnior Santos marcou muitos gols, ele seria o artilheiro da Copa Libertadores e não marcava gol em estadual. O Paulinho tem pouquíssimos gols em estadual, então são gols ou de Copa do Brasil, ou Brasileiro, ou Libertadores. Mas que a torcida do Galo, parte dela fala que é um jogador ruim. Então você entregaria um jogador para o Palmeiras falando estão recebendo um jogador muito ruim. E tem alguns questionamentos que eu faço sobre o Abel, que é o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro de 2019 para cá. Utilizar o jogador por tantos anos. Já que eu citei o Felipe Melo lá no começo, quando falei do Lianco, o Felipe Melo fala de um jogador chato que briga muito pela saída de bola, que é chato para ser marcado também. E assim, a gente reclamou da contratação do Coelho, aí a gente vai reclamar da contratação do Rony. Já estou vendo reclamação pela contratação do Caio. O Gabriel Menino, vocês não têm ideia da quantidade de gente na rua que me falando que a gente contratou um jogador ruim. Então assim, fica um cenário que apenas uns 10 jogadores, no máximo no Brasil, podem vestir a camisa do Galo, cara. E que nada vai agradar. Olha, eu sei que a galera tá meio puta pela Copa do Brasil, Libertadores. Eu tenho destacado todo o vídeo que vai ser meu brasileiro de 77, que minha ferida tá aberta, que eu deito no travesseiro até hoje e fico pensando por que não fizemos isso, por que não fizemos aquilo. Perigoso ficar um velho angustiado igual o Cuca com coisa de 12 anos atrás lá, do brasileiro de 2013, porque ele escalou Tardelli e Ronaldinho.
Eu vou ficar pensando, meu Deus, por que a gente não substitui, por que nós fizemos isso e aquilo. Mas, cara, não dá pra ser carrasco, encarar como Atlético Cruzeiro tudo que a diretoria faz pra sempre, cara. Porque senão fica difícil. Tem muita gente que, assim, não quer avaliar o que a diretoria faz. Já odeia a diretoria e pronto. Independentemente do que acontecer, ela vai ser contra a decisão da diretoria. É meio que o eleitor do Lula com o Bolsonaro e o eleitor do Bolsonaro com o Lula. A hora que um fizer uma tal coisa, se é meu aliado, eu vou fingir que eu não estou vendo, eu vou cobrar e vice-versa. Só que com a diretoria do Galo não é oposição, não tem oposição, então eu vou ser sempre a oposição dela. Se trouxer o Rony, eu vou reclamar. Se pagar caro, eu vou reclamar. Se não investir, eu vou reclamar. Se não gastar, eu vou reclamar. E se gastar muito, eu vou reclamar. Se trouxer um jogador jovem, eu vou reclamar que não tem histórico, como o caso do Patrick. Se trouxer um que não estava... que foi o Abel não utilizaria, é o que está sendo encostado no Palmeiras, eu vou reclamar. Se trouxer o Rony, que é colecionador de títulos e prêmios individuais nos últimos anos, eu vou reclamar. O Júnior Santos, dos artilheiros da Libertadores, dos melhores jogadores do Brasil no ano passado, eu vou reclamar. Se vendeu o Paulinho, eu vou reclamar que vendeu, mas se ele ficar aqui, eu vou reclamar que ele perde muitos gols. Se demitir o Milito, eu vou reclamar, mas se trouxer o Cuca, eu vou reclamar também. Aí, galera, fica difícil pra caramba. Fica muito difícil mesmo qualquer avaliação, porque vai dar a impressão de que não existe mais avaliação da torcida. Tipo, ó, o que a torcida está falando sobre isso? Não, a torcida só quer realmente pegar no pé do que a diretoria faz. É isso que eu falei que seria impopular, porque minha missão aqui não é bater em diretoria, não é bater em torcida, não é bater em jogador do Atlético, nem treinador. É falar o que eu acho de certo e de errado, porque para mim a prioridade do Atlético, a minha prioridade no Camisa 12, sempre vai ser o que há de melhor para o escudo do Clube Atlético Mineiro, não para a bandeira, para a camisa. Então eu não tenho rusga com diretoria, com treinador, nem jogador. E nem passo pano, nem para diretoria, nem para jogador, nem para torcida, cara. Só que essa semana foi insuportável em questão de avaliação de torcida, cara. Porque tudo vai estar ruim. Né? O time tinha Allan Kardec, Vargas, que pareciam ali um time muito fácil de ser marcado, sem velocidade, sem ímpeto, e você está trazendo o Coelho, você está trazendo o Rony, o Júnior Santos, jogadores que podem dar velocidade, que vão arrumar a correria, que você pode perder jogos, pode perder campeonatos, mas passa uma sensação de que vão brigar muito o tempo todo, que é a característica que o treinador gosta. Nos treinos dos Estados Unidos, o Cuca soltou a bola, ele tinha esse treino de o mais rápido possível estar do outro lado. Ele está trazendo jogador que ele entende que vai ser útil. Então não adianta buscar o jogador de grife lá, esqueci o nome da marca que minha mulher falou, que tem dos milionários, que você pode querer comprar da marca, que ela não vai te vender se ela não quiser. Você só quer bolsinha de grife para apresentar para o Brasil inteiro e falar que você trouxe. Cara, se for trazer só isso, vai ficar difícil demais fazer futebol por aqui, né? E sobre o Caio, mais reclamação. Arana é um jogador que está desde o ano passado jogando menos do que a gente já viu ele jogar aqui, jogando abaixo, mas é um jogador de seleção brasileira que o Brasil vê como jogador cotado para a Copa do Mundo. E trazer um substituto do nível do Arana para um clube endividado que não está na Libertadores é muito difícil. Então você tem que aproveitar oportunidade de mercado, usando o termo que o Cuca falou na coletiva, porque é assim que você vai conseguir fazer futebol. Beleza, turma? Queria ter gravado um vídeo só sobre as transferências, mas como vai ser um dia bem puxado amanhã e depois, resolvi colocar aqui, desculpa por mais um Galo Itabirito de jogo de 45 minutos, você estava de brincadeira com a minha cara. Acesse o link da KTO que está no comentário fixado aqui, até o próximo pós-jogo. Tchau!